Você conhece o canal da Musical FM no YouTube? Não? Então precisa conhecer. Lá você encontra o melhor conteúdo para crescer na fé e no conhecimento da Palavra de Deus. Os nossos programas de debates, além de entrevistas, testemunhos e conversas que vão acrescentar muito à sua vida espiritual. Acesse youtube.com/musicalfm1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM. Mais unidade cristã. Buscar a verdadeira unidade cristã é o legítimo propósito da Musical FM. Há mais de 20 anos, dedicando cada minuto da sua programação a comunicar Jesus e contribuir para que a unidade da Igreja de Cristo seja ouvida e vivida. Seguimos fortalecidos como corpo para que o Evangelho alcance a todos. Musical FM, mais unidade cristã. Musical FM. Mais unidade cristã. Musical. 3, 2, 1. Agora, a Musical FM abre um espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer, iluminar a sua opinião. É a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista, debates. Queridos ouvintes da Rádio Musical FM 105,7, eu sou o pastor Lucas Rezende. Muito bom dia, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais um tradicionalíssimo aqui programa de debates da Rádio Musical. Há um consenso geral daqueles que acreditam nas Escrituras acerca da constituição do homem a partir de dois elementos, elemento material e imaterial. Entretanto, nas questões específicas acerca do elemento imaterial, surgem vários posicionamentos. Aqui no Eco do Dia dos Finados, né, do Dia dos Mortos, a gente vai falar sobre isso, a questão da imortalidade da alma. Você tem dúvidas sobre esse assunto? Então aqui é o seu lugar. É o momento de você participar conosco, interagir e aprender sobre esse tema. Quando o indivíduo morre, o que se sucede com a alma? Como é que fica até mesmo o entendimento mais profundo acerca desse elemento imaterial? Existem partes diferentes que o constituem? Esse é o tema do programa de hoje, você é muito bem-vindo. Aqui na técnica eu tenho o Rafael Presley, é ele que viabiliza que você mande o seu áudio, a gente possa ouvir aqui, mande a sua mensagem e não somente viabiliza isso, como também viabiliza que esse áudio chegue a você com qualidade e também a imagem. Você pode, não somente você que está acostumado a nos ouvir pelo Dial 105,7, você também pode nos assistir pelo canal da rádio no YouTube. No YouTube é FM ou Musical FM 105,7. Se você está acostumado a nos assistir por aí, faz o seguinte: se inscreva também. Assim você apoia o canal e faz com que esse conteúdo precioso chegue a mais e mais pessoas. Você também pode nos acompanhar pelo canal do pastor César Cavalcante, que é o verdadeiro e legítimo dono dessa cadeira que eventualmente eu ocupo no dia de hoje. E eu passo então antes de apresentar aqui os convidados especiais nessa manhã, eu quero dar uma olhadinha na nossa enquete, Rafael, porque você pode também dar a sua opinião através da enquete que está sendo veiculada nas redes sociais da rádio. Também fica o chamado para você seguir a Musical FM pelo Instagram. Na enquete que está disponível lá, que você pode ainda votar, nós temos nesse momento a pergunta, né? O tema é a imortalidade da alma, mas a pergunta, de uma maneira mais específica, para que haja uma participação dos nossos ouvintes, numa interação muito positiva aqui para nós, para o nosso programa, é se a imortalidade da alma é bíblica. E aí, qual que é a sua opinião? Você tem duas alternativas ali, o sim e o não. Nesse momento, no início do nosso programa, nós temos 79%, quase 80% da nossa audiência dizendo que a alma sim é imortal e apenas 21% se posicionando que não. Bom, aí teremos agora a oportunidade de aprender a partir das Escrituras, né, o que ela nos revela acerca desse assunto aí que a gente pode encaixar dentro
da teologia sistemática como escatologia individual, digamos assim, o que sucede no futuro com o indivíduo. Mas eu recebo aqui no programa de hoje, aqui do meu lado esquerdo, né, o Francisco Rodrigues, o senhor Francisco Rodrigues, que já já esteve aqui em outros programas da Rádio Musical. Ele frequenta a congregação das Testemunhas de Jeová na cidade de Mauá, no ABC de São Paulo. É testemunha, quer dizer, na região do ABC, aqui no grande centro de São Paulo, na Grande São Paulo. É testemunha de Jeová há 34 anos, né, quase a minha idade. Já foi servo ministerial por 10 anos, equivalente aí para que os demais, os evangélicos entendam, como equivalente ao diácono na igreja evangélica, e é estudante autodidata da Bíblia Sagrada há mais de 30 anos. Francisco, eu agradeço por atender o nosso convite, por poder estar aqui, por trazer seu posicionamento, por contribuir aí com o nosso programa de debates nessa manhã. Seja bem-vindo. Então, eu quero agradecer primeiro à rádio, né, que acho que é a terceira vez que eu venho aqui, né, agora com o Elias, quer dizer que é um prazer, né, debater. Quer dizer que fui sempre muito bem tratado aqui, né, como deve ser, né, não tem problema nenhum. Então, é isso, quer dizer, é um prazer debater e agradecer a mais uma oportunidade que tem de defender aquilo que a gente crê, né. Quer dizer que o debate vai ser no campo das ideias, né, não tem nada de agressão pessoal, né, então, para que as pessoas vejam e tomem sua posição, biblicamente. Ótimo. Francisco, eu tomo a liberdade de você falar sobre ser bem recebido aqui para louvar a Deus pela nossa produção, que trabalha arduamente aqui para que você receba essa programação de qualidade, para que todos os convidados sejam bem recebidos e para que a gente tenha aí programas muito abençoados e abençoadores. E aqui à minha direita, eu recebo, já conhecido, eu não preciso nem falar que ele é bem-vindo aqui, porque ele é praticamente da casa aqui, o pastor Elias Soares, sempre presente nas programações da Rádio Musical. E o pastor Elias, para os poucos que talvez ainda não o conhecem, é pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Ipiranga, autor e escritor de pelo menos 7 livros aqui, divulga o seu trabalho através das redes sociais, você pode acompanhá-lo lá pelo Instagram, pelo YouTube, consultor teológico, e ele atende diariamente ali na sua livraria, localizada na Conde Sarzedas. Quem estiver precisando de um livro, vai lá. Ainda não conheço, vou ter que ir lá fazer uma visita para o pastor Elias Soares. Seja bem-vindo, pastor Elias. Muito obrigado, pastor Lucas. É um prazer enorme poder estar aqui mais uma vez para discutirmos um tema tão relevante para a fé cristã e um tema que, diga-se de passagem, é opinião comuníssima no cristianismo ortodoxo sobre a imortalidade da alma. Eu quero mandar um beijo para minha esposa, irmã Débora Soares, um abraço aqui também para o Francisco, que cordialmente veio aqui para nós discutirmos esse tema. Ok, eu tenho usado uma regra geral aqui de começar com quem eu tenho menos proximidade. Como eu já conheço o pastor Elias Soares há algum tempo, eu gostaria de iniciar com o Francisco, que eu conheci hoje, né? Privilégio conhecê-lo, e eu então dou 4 minutos aqui para que o senhor possa já trazer a primeira explanação, a primeira abordagem, nos mostrando qual que é a sua posição acerca da imortalidade da alma. Vamos ouvi-lo. Vamos lá. Então, nós, Testemunhas de Jeová, nós não defendemos a imortalidade da alma, né? Por quê? Porque estaria contrariando ali Gênesis 2:7, que o homem foi feito uma alma vivente, não passou a ter uma alma vivente. Então, eu particularmente acredito nisso. E vou provar aqui que tal ideia da imortalidade da alma, ela veio do paganismo, né? Eu vou fazer uma citação da Bíblia de Jerusalém, na página 798, que diz o seguinte, que depois que a filosofia platônica, com sua teoria da imortalidade, né, tiver libertado o pensamento hebraico e seus entraves, o livro da sabedoria afirma que Deus criou o homem para a imortalidade. Então, a própria Igreja Católica, ela diz que a imortalidade dada foi baseada no livro da sabedoria. Outra Bíblia, a do Centro Bíblico Católico, diz o seguinte, que a doutrina da imortalidade da alma aparece primeira vez claramente no livro da sabedoria. Então, embora os nossos irmãos, amigos protestantes fizeram a reforma, mas eles trouxeram consigo isso da Igreja Católica. E eu vou defender que a alma ela não é imortal, porque ela pode ser aniquilada, é isso que eu vou defender. Algo imortal não pode ser aniquilada. Então, como o próprio pastor Elias diz no seu livro, Perguntas Difíceis de Responder, aqui, estou com ele, ele diz que só Deus tem a imortalidade porque é inerente ao ser. Né? Ele usa até uma palavra bonita, né? Que os outros seres foi comunicado a imortalidade, no caso o homem, né? Então não é igual a Deus, só Deus não pode morrer em sentido absoluto. A alma, porque recebeu esse tipo de imortalidade, segundo Elias, né, ela pode morrer, que eu vou mostrar. Então a questão que vai girar, se a questão da imortalidade da alma, é porque
os defensores da imortalidade da alma precisam que ela seja imortal para que possam provar o inferno de fogo. Certo? Essa é a principal questão. Uma doutrina depende da outra. Mas aqui no livro do Elias Soares, o tempo é curto, a gente tem que se adiantar. O meu tema aqui vai jurar em torno da palavra apólime, que o Elias Soares, aqui na página 113, ele diz o seguinte, ó, que o verbo perecer, como aparece em Mateus 10, 28, uma tradução do vocábulo apolassai, primeiro auristo ativo infinitivo, né, o verbo apólime, não tem um sentido de destruir, tem o sentido como sentido de destruir completamente, porém, não como sentido de extinção. Né? O verbo apólime não tem o sentido de aniquilar. Ou seja, se eu conseguir provar biblicamente que esse verbo é aniquilar, adeus a imortalidade da alma. E eu vou fazer isso. Né? Eu tenho aqui comigo que o Elias Soares também, você pode colocar que eles têm na banca dele lá também, né? Tem ou não tem, Elias? Tem. Então, tem, né? Aí eu vou na primeira página assim, ó. Então você vê isso, que o Elias disse que apólime não é aniquilar. Em penas que vocês não puderem ver. Mas quem quiser depois dessa matéria, eu mando para vocês aí. Quem não tiver, quem for ver, fala assim, ó. Apólime, aniquilar, página 68, certo? Aí, é interessante que o escritor desse dicionário, o padre Claudiano, aqui no Brasil, ele não cita que texto que aparece. Eu mandei um e-mail para ele, ele me respondeu assim, ó, Francisco, eu fiz uma revisão de conferência desse dicionário, de todo modo, se o auristo significa uma ação pontual completa, de uma vez por toda, não vejo problema em traduzir por aniquilar, que reduzir a nada. Qual é o seu problema? Aí ele fala também, concorda com Elias, que está no infinitivo auristo ativo. E ele manda o texto grego, aqui ó, Mateus 10, 28, que lá é aniquilamento. Mesmo que se a alma sobrevivesse, pode confirmar comigo? Mesmo que a alma sobrevivesse, que Elias vai defender, ela seria aniquilada, certo? Ou será aniquilada, que a agenda não aconteceu, é o futuro. Vincent, Assembleia de Deus. Aqui, ó. Pode conferir comigo, ó. A destruição e o aniquilamento. Mateus 10, 28. Aqui. Analítico grego. Analítico é do Mouse, acho que é a pronúncia isso, né? Vou mostrar pro pessoal aqui, ó. Na página 108. Você pode confirmar comigo? Aniquilar. Okay. Mateus 10, 28. Francisco veio municiar, depois poderá mostrar mais como encerrou o seu tempo. Passo para o pastor Elias Soares, então, para fazer a sua explanação sobre esse assunto da imortalidade da alma. Qual que é a sua posição, reverendo Elias? Bom, em primeiro lugar, a doutrina da imortalidade da alma, como propõe o tema, ela é bíblica. A Bíblia, todo o tempo, defende a imortalidade da alma. E o texto, por exemplo, que o Francisco acabou de apresentar em Gênesis capítulo 2, versículo 7, eu acho que ele carece de uma exegese, de uma explicação melhor. Ali nós temos, por exemplo, e fez Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, e formou Deus o homem do pó da terra. Ele formou. Esse verbo, formar, ele vem do hebraico, e é rotse, yotzer, melhor. A raiz em kal do verbo yotzer é yatsar. Formar dá a ideia de modelar como um artista, como um escultor. Ele vai modelar e dar forma. E é curioso que esse mesmo verbo que está sendo usado aí, ele é usado também em Zacarias 12:1. Só que aqui é o seguinte, Deus formou o homem e ele se tornou não uma alma vivente, mas ele se tornou uma nefesh. Nefesh vem de nafash. Nafash é respirar. E nefesh significa ser que respira. A proposta do Antigo Testamento, ela não vai girar em torno se o homem tem uma alma, se o homem não tem uma alma. A revelação, ela é progressiva. A informação no Gênesis é dar o quê? Que o homem teve uma origem. É justamente por isso que aquele livro em grego se chama Gênesis e em hebraico se chama Breshit, que é princípio, início. Então a proposta é dizer como Deus criou todas as coisas. Não está preocupada com a formação, com a constituição, com a teologia, com a antropologia teológica. Para que nós possamos entender a constituição do homem, é importante compulsarmos as páginas não somente do Antigo Testamento, mas do Novo Testamento e descobrirmos o que realmente Deus fez ao criar o homem. Portanto, ali é um ser que respira. Um ser que respira é um ser composto. Agora, quando vamos para o Novo Testamento, que é Mateus 10, 28, objeto da discussão do Francisco,
nós encontramos não um homem qualquer, mas o Senhor Jesus Cristo afirmando que a alma não pode morrer. Olha que curioso. E não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Ele diz que vai trabalhar o verbo apólime, que está na segunda parte do versículo, onde é dito o seguinte: temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno o corpo e a alma. É interessante que na primeira parte, a parte A do versículo, o verbo que aparece, Francisco, não é apólime. O verbo que aparece ali é apoketeino. Apoketeino. E esse verbo apoketeino, ele aparece na concordância bíblica, em todo o texto do Novo Testamento, 74 vezes, com apenas um significado de matar, 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 matar. E ali ele diz, olha, não temais os que matam o corpo. Esse matar de matar mesmo. Mas não pode matar a alma. Se ele quisesse dizer que a alma morre, ele teria usado outro verbo. Tá entendendo? Mas ele usou o mesmo, ó. Apoketeino, não pode matar. Quando você vai para o verbo apólime, ele tem um campo semântico muito amplo, com vários significados, e o que vai determinar o significado de apólime é o contexto. Se eu disser que, nas parte B, a alma pode morrer, quem está em contradição não sou eu, é o próprio Senhor Jesus que usou o verbo apoketeino para matar, que aparece 74 vezes, só que na segunda parte usa o verbo apólime, e nós vamos discutir um pouco mais sobre essa questão do grego. 3 minutos para uma réplica, Francisco. Então, eu vou dar continuidade aqui, né? Porque é muita coisa. Então, vai lá. Ele diz também na página 400 do livro aqui, quem tiver pode ver, ó. Perguntas difíceis de responder sobre a imortalidade da alma. Isso mesmo. A alma sobrevive à morte do corpo e não será aniquilada. Bom, então, o pastor Elias, ele se equivocou totalmente, porque é isso que os léxicos dizem, os dicionários dizem, né? Quando está no infinitivo ativo, Elias, é aniquilar. Vou citar aqui John Stott, né? Bem conhecido mundialmente, né? O que ele diz aqui, ó? Vamos lá. Sobre o verbo apólime, ó. O erudito anglicano John Stott diz assim, diz que as escrituras apontam para a direção do aniquilamento, certo? Então ele diz assim, temos que abandonar a tradição da igreja, que é o tormento eterno, aniquilar. Por quê? Porque ele cita aqui apólime, como sendo aniquilar. Certo? Eu tenho aqui comigo a Bíblia King James do Novo Testamento. Essa palavra aqui, ó, se encontra em Tiago. Quem tiver pode ouvir, ó. Você pode ver comigo aqui, ó. Pode salvar e aniquilar. Infinitivo auristo ativo. Bíblia Teb. Ela traduz Mateus não, 1 Coríntios 11, não, 1,19, aniquilarei no mesmo que eu falei, infinitivo auristo ativo. Então, tá bem claro, se ela sobrevive à morte do corpo, como Elias vai defender continuamente, ela será aniquilada. Então, vai ser aquela mesma questão, trocar 6 por meia dúzia, fica na mesma. Entendeu? A parte é aniquilar, porque você nega aquela palavra prepitoriamente, eu não sei como é que se fala assim. Exatamente, você diz que não é. Mas os dicionários estão dizendo isso aqui, ó. Uhum. Aí eu trago aqui comigo, vou baixar um pouquinho para pegar aqui, ó. Vamos aqui, o Strong, palavra-chave que você tem lá na tua livraria, né? Uhum. Você mesmo vendeu ele, a Abigail, né? Vamos ver aqui isso na página referência. Aqui, achei. No grego, 600, aqui, ó, 600 e alguma coisa. Perdendo um tempo que eu não estou achando. A referência é 600 no grego, isso mesmo. Achei. Então vou ler para você aqui, Elias. De fato, ele concorda que os termos que você falou, visto ser uma palavra polissêmica, ela pode ser aniquilar, pode ser destruir, pode ser perda. Na verdade, porque é uma palavra polissêmica. Não discordo de você plenamente nesse sentido. Então vou ler, ó.
A palavra apólime, destruir completamente, em sentido literal ou figurado, prefixo denota o lume e vai falando, transitivo, dá ideia de inteireza. Francisco, vou te interromper para a gente ser criterioso aqui em relação ao tempo, né? Certo. Aqui o senhor está utilizando na Bíblia a palavra-chave, então depois os ouvintes também podem consultar. Pode consultar. Pastor Elias, como é que o senhor responde esses argumentos aí, essas citações de inúmeros autores? Muito bem. O pastor Lucas interrompeu porque o tempo dele venceu, viu, gente? Já, não é que ele está ficando do meu lado, não. É para que ninguém pense isso, né? Esse é uma falácia do argumento da falsa etimologia. O que é que o nosso amigo Francisco está fazendo? Ele está engessando um significado etimológico do verbo apólime, como se ele tivesse apenas esse significado de aniquilar, de matar. Mas não é isso. Por exemplo, nós temos na parábola do filho pródigo, da dracma perdida, da ovelha perdida, você sabia que perder também é apólime? Então, se aniquilar é o único significado para esse verbo, então aquela ovelha foi aniquilada, mas o texto diz que ela foi encontrada. A dracma se perdeu, ali também é apólime, mas a dracma foi encontrada. O filho se perdeu, e para perder também é apólime, só que o filho voltou e foi encontrado. Mas não só isso, talvez alguém pode dizer, mas ali é uma parábola. Tá, tudo bem. Então vamos para o capítulo 9 de Mateus, versículo de número 17. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se o odre. Você sabia que romper, estragar, ali também é apólime? Então veja, se nós tomarmos uma palavra com apenas um significado, nós vamos cometer essa falácia do argumento da falsa etimologia. E é justamente isso que a maioria das denominações não ortodoxas fazem. Pegam um texto, acomoda aquilo que é interessante para ela e simplesmente dá aquele tipo de significado. Agora, se apólime for apenas aniquilar no sentido de extinguir, Jesus está em contradição. Talvez você não tenha pesquisado o verbo apoqueteino. O apoqueteino, ele não tem esse campo semântico e nem é polissêmico. O significado dele é sempre matar, matar, matar. E o Jesus, na primeira parte do versículo, vai usar justamente apoqueteino e não apólime. Apólime ele vai usar na segunda parte com o significado de perecer, de destruir. É como um carro, por exemplo, a 200 por hora, bateu num poste, alguém vai passar por ali e vai dizer assim, olha a situação daquele o quê? Diga, Francisco. Daquele o quê? Não, fale. Não, pode continuar. Mas daquele o quê? Daquele carro. Porque, apesar de estar destruído, pereceu, tornou-se inútil, ele continua existindo. Portanto, apólime não tem esse único sentido, esse único significado. A nossa discussão é aqui, olha. Se é aniquilar no sentido de deixar de existir, então o que ocorre? Jesus está em contradição, porque ele diz que isso não pode acontecer e ele usa o verbo apoqueteino. Depois eu vou continuar nesse verbo. Francisco? Então, vamos lá. Então, o seu Elias Soares, ele está fazendo aqui, quer levar por... Não, vê que eu concordei com ele que, de fato, o apólime... Só um minuto, Francisco. Ok, vai. Pode ir lá. Então, que, de fato, o apólime pode ser perder, não discordo do Elias, que ele pode ser estragar, como no caso, não tem problema. Só que lá, quando está no infinitivo aorista, vou voltar a dizer, ele é aniquilar. Aí eu vou terminar de ler o Strong aqui, o palavra-chave. Vamos lá. Então, de fato, o significado que o Elias falou está correto na primeira parte, que ele pode ser tudo isso, não estou discordando. Aí quando chega aqui no finalzinho, na página 2085, ele diz o seguinte, referindo-se à morte eterna, ao castigo futuro e à exclusão do rei no Messias. O que ele diz? Neste sentido, este vocábulo, eu estou lendo sobre apólime, tem o mesmo significado que apotenesco. Aí, na mesma página, diz assim, apotener significa extinguir e deixar de existir. Então, quando está na voz e no infinitivo auristo ativo, é aniquilamento, embora tenha o campo semântico que o Elias falou. Não estou discordando. Só que lá no caso ali, está na voz média, pode estar em outra voz, mas nesse ponto aqui é aniquilar. Então Jesus não está se contradizendo. O seu Elias Soares é que está se contradizendo, porque ele não leu esses dicionários. Vamos ao outro aqui, Ele também diz no livro lá que não é extinguir. Não é extinguir. Todo mundo conhece, é o domínio semântico. Ele pega a referência aqui, 4, na página 4. Vamos lá. O pastor pode conferir comigo? Tá vendo a referência 4 aqui? Leva
destruição e extinção. Apólime. Então tá bem claro que apólime é extinguir, deixar de existir em Mateus 10:28. Certo? Agora vamos para a questão por que o homem não pode matar a alma. Por quê? Porque senão é uma contradição totalmente da palavra, da parte A com a parte B. Por quê? Vou fazer uma ilustração para que as pessoas possam entender. Quem tem um computador velho na sua casa, que é a parte rígida do computador, né, a parte física, tá lá. Suponhamos que ele vai estragar, está se deteriorando, como está o meu, né? Então eu vou salvar numa nuvem as informações, fica lá salvo numa nuvem, e depois eu pego novo, tenho a grana, vou lá, compro a parte física e ponho as informações, aquilo para ser um novo computador. Então, colocando para a questão da alma, né? E do que não pode matar. O homem, eu não poderia destruir a parte física. É essa parte intangível que o homem não pode destruir. Seus pensamentos, suas emoções, que isso vai ser devolvido durante a ressurreição. É isso que vai acontecer. Certo? Aí a pessoa passa a viver. Por isso que o homem ele não pode acabar com isso. Por isso que não pode matar. É nesse sentido apenas. Repete, por favor. O que não pode ser? O homem não pode acabar com os pensamentos, com as emoções, certo? Com o seu eu interior. Na ressurreição isso vai devolvido, isso vai para a nuvem, ou seja, vai para a memória de Jeová e ele vai ser devolvido na ressurreição. Nesse sentido, o homem não pode acabar. Só Deus pode acabar. Por isso que é aniquilar. Ou seja, a pessoa não viver segundo o que diz a Bíblia, ele vai ser aniquilado. No caso, o ímpio, né? Então, é aniquilado. Não tem como eles não dizer que apólime não é aniquilar. Ele não sabia disso, porque ele não leu o dicionário que ele mesmo vendeu, entendeu? Você sabia e escondeu isso de vocês. É isso que eu tinha para falar. Ok. Professor Elias. Bom, vocês vejam que a contradição. Ele disse que a alma, por exemplo, o homem não tem mais os que podem matar o corpo, mas não pode destruir a alma. A palavra alma em grego é psirê, em hebraico é nefesh. Ele acabou de dar um significado, para mim, inusitado. Eu gostaria até que ele compulsasse esses léxicos, ou buscasse através do computador, o significado da palavra alma, se é pensamento. Se é tudo isso que ele disse aqui, ó, emoções, não pode destruir as emoções. Como que uma pessoa morre e o pensamento dela não morre, as emoções não morrem? Ela vai ficar sentindo o que é aqui na Terra. Se ele não tem uma alma, uma parte material que sobrevive à morte do corpo, é lógico que quando a pessoa morre, alguém alvejou, acaba tudo. Pelo menos esse é o entendimento monista das Testemunhas de Jeová, ou melhor, do Francisco, né, que está aqui representando essa corrente de pensamento. Se a pessoa morreu, acabou tudo. Agora, Jesus está dizendo que pode matar o corpo, mas não mata a alma. Ele falou, o pensamento não pode matar, o sentimento, as emoções não pode matar, o eu interior não pode matar. Opa, então tem algo que sobrevive. Agora, preste atenção, gente, na contradição. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Espere um pouquinho. O que Jesus está comunicando? Que se alguém lhe alvejar, Francisco, com uma calibre 12 ou com uma ogiva nuclear, você será morto apenas o seu corpo, mas a sua alma não pode morrer. Ela não pode morrer. Olha bem, a sua alma, ela não pode morrer. Mata o seu corpo, mas não pode matar a alma. Então, se ele não pode matar a alma, visto que você não acredita que existe um estado intermediário, uma vez que você advoga a aniquilação, se o corpo morre, mas por ocasião da morte do corpo, a alma não morre, a pergunta é, onde fica esta alma? Porque a alma, pensamento, você que acabou de criar agora, emoções. A alma aqui é a parte imaterial. A parte imaterial. Então perceba que você tem que, no mínimo, acreditar que existe um estado intermediário. Porque olha só, Caim, por exemplo, que morreu há cerca de 6.000 anos atrás. O corpo morreu. E a alma dele? Por quê? O que você precisa explicar é que inferno que é esse que está aqui no texto da segunda parte do versículo. Ali é Guiena, inclusive eu estive lendo na sua Bíblia, TNM, de referências, ali é Guiena. O que é o Guiena? É o Lago de Fogo. O Lago de Fogo já está em atividade? Ou ele estará depois do milênio, quando todos serão, como na sua visão, serão punidos e aniquilados? Se só no milênio é que ele vai aniquilar, é que ele vai destruir, significa que essa alma ainda não foi destruída. Então, onde está esta alma, Francisco? Queridos, depois de um primeiro bloco tão produtivo, ouvindo aqui os nossos participantes de hoje, qual que é a sua opinião? Não saia daí, a gente continua discutindo esse assunto no segundo bloco com interpelações, agora não mais nas regras aqui utilizando o tempo, mas que
que os convidados aqui possam se interpelar, possam discutir sobre o assunto. E eu quero também a sua participação. Quero voltar aí com a participação dos nossos ouvintes. Vota lá na nossa enquete. E para quem não se inscreveu no canal, para quem não segue a rádio, segue aí para continuar recebendo esses conteúdos, para estar interagindo com a rádio e toda essa programação especial abençoada. Vamos pro break, já voltamos. Daqui a pouco tem mais debates na Musical FM. Escola de Ministérios, Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados. Musical FM, mais unidade cristã. No dia 2 de dezembro de 2023, vai acontecer aqui na sede da Assembleia de Deus, Ministério do Brás, em São Paulo, na Avenida Celso Garcia, um grande evento voltado para capacitação ministerial. Eu estou falando da Escola de Ministérios, um projeto da Faculdade Teológica Bethesda que visa capacitar homens e mulheres que foram chamados estrategicamente para a liderança no reino de Deus. Dessa feita, nós receberemos aqui, nesse ambiente, pastores como o pastor Deiró de Andrade, pastor Carlito Paes, pastor Tiago Marques, pastor Ricardo Oliveira, pastor Paulo Júnior e o bispo Samuel Ferreira, que está recebendo esse evento aqui na sede da Assembleia de Deus do Brás. Se você tem um chamado estratégico dentro da obra de Deus e está procurando por capacitação, você acabou de encontrar. Dia 2 de dezembro, a partir das 8 horas da manhã até as 8 horas da noite, é dia de Escola de Ministérios e esse projeto, com certeza, vai levar o seu ministério para o próximo nível. Espero você. Se você tem interesse, é só clicar no botão que aparece nessa página e efetuar a sua inscrição. Te espero lá. Quero convidar você viu aí a propaganda do dia 2 de dezembro, Escola de Ministérios e evento ao vivo, e você pode participar com a gente. Se você é pastor, quer trazer um grupo de obreiros, pode vir com a gente. Se você não é pastor, mas tem um grupo de irmãos, pode vir com a gente. Se você vem sozinho, então vem com a gente. Me chama no WhatsApp, o WhatsApp é 011 930 30 1234, 011 aqui em São Paulo, 93030 1234, 3030 1234. Nesse número você fala, quero participar do evento, e aí você recebe o link, você escolhe lá qual é o melhor ingresso para você. Estamos no primeiro lote, isso significa que quando você compra um ingresso, você ganha outro. Olha que beleza. Então você pode levar sua esposa, pode levar seu marido, pode levar um irmão, pode levar quem você quiser. Tem lá as regras para você utilizar esse gratuito. E para saber mais, é só me chamar no WhatsApp 930 30 1234. Separa dia 2 de dezembro, falta um mês, hein? Falta 31 dias. Separa dia 2 de dezembro, a partir das 8 horas da manhã, a primeira ministração do pastor Hernandes Dias Lopes, já logo de manhã. Então, já vem logo cedo, 8 horas, tem que estar sentado lá com a gente para participar, e vai até umas 7, 8 horas da noite. Vem numa imersão, vem participar. O seu ministério precisa de capacitação, precisa de mentoria, precisa de discipulado, precisa de acompanhamento, precisa de ideias, insights, incentivo, precisa de Bíblia, precisa de argumentos, precisa de motivação, e tudo isso está disponível para você lá na Escola de Ministérios, o evento. O WhatsApp é 011 930 30 1234, fica aqui na Avenida Celso Garcia 560, dessa vez na sede da ADEBRAS, gentilmente cedida pelo bispo Samuel Ferreira, estará com a gente também nessa data, então vem com a gente. WhatsApp 930 30 1234, 930 30 1234, vamos novamente, 930 30 1234, Faculdade Teológica Bethesda, moldando os vocacionados. Olá, irmãos de São Paulo capital, aqui é o pastor Paulo Júnior. Eu quero convidar você para participar de um evento da Escola de Ministérios na Igreja Assembleia de Deus do Brás, no dia 2 de dezembro, das 8h30 da manhã às 19 horas. Eu serei um dos preletores e eu quero te ver lá. Então, nos vemos na Escola de Ministérios. Um forte abraço. Olá, meus abençoados irmãos, paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Deiró de Andrade. Eu sou o pastor Tiago Marques, da família Dizescópio. Eu, Carlito Paes, da Igreja da Cidade em São José, quero convidar você para a Escola de Ministérios. E neste ano será na linda Assembleia de Deus do Brás. No dia 2 de dezembro, das 8h30 da manhã às 19 horas, na Assembleia de Deus do Brás. Um mergulho
na palavra de Deus. Junto com o pastor César Cavalcante e muitos outros preletores, tratando sobre o ministério pastoral, pregação, liderança, administração de igreja, de pastor para pastores, de igreja para igreja, porque todos precisamos aprender às 19 horas na Assembleia de Deus do Brás. Um mergulho na palavra de Deus. Junto com o pastor César Cavalcante e muitos outros preletores, tratando sobre o ministério pastoral, pregação, liderança, administração de igreja, de pastor para pastores, de igreja para igreja, porque debates na Musical FM. De volta aqui no nosso debate de hoje, e a imortalidade da alma, como é que a gente interpreta isso à luz das escrituras sagradas? Tivemos aí um primeiro bloco muito produtivo aqui, com a participação dos nossos convidados, e entramos agora no segundo bloco. Tenho chamado você para comentar, temos o chat aí no programa que é veiculado ao vivo, e você pode assistir ele pelo canal da Musical FM, então deixa o seu comentário aí no chat, como também manda o seu áudio para cá, manda a sua mensagem, será interessante ouvi-lo, né? E nós terminamos o bloco passado com o pastor Elias Soares trazendo aí um contraponto às abordagens aqui bem gramaticais trazidas pelo Francisco a respeito do termo utilizado ali em Mateus 10, 28. O pastor Elias já trouxe outros textos também, mas eu queria voltar então com o Francisco, uma vez que o pastor Elias usou a palavra pela última vez ali no bloco anterior. Francisco, pode discorrer aí um pouco mais. Agora é à vontade. Não, agora à vontade. Você vai sendo interpelado aqui pelo reverendo Elias e a gente vai. Tranquilo. Então pode fazer administrando, né? com certeza. Então vamos continuar, vai. Nós paramos aqui na questão da. Para começar, Elias, eu não engessei a palavra, você sabe disso. Não engessei coisa nenhuma. Eu concordei com você que a palavra apólimo, como você mesmo disse, você é professor de grego. Nem se compara comigo, eu estou usando os lésbicos para me defender. Então, eles dizem mesmo que essa palavra ela pode ser estragar, pode ser perder, etc e tal, como lá ouviram. Não discordo disso. Só que em Mateus 10, 28, Elisa, ela é aniquilamento, porque está no infinitivo auristo-ativo, cara. Não tem como fugir disso aí. E aplicar. Então, você falou que Jesus se contradisse. Não, Jesus não se contradisse, porque ele disse que vai ser aniquilada. O ponto é esse aqui. Mesmo que ela. Veja que no começo eu falei, mesmo que a alma sobreviva, como Elias bate na tecla, ela será aniquilada. Então você não consegue provar o inferno de fogo como tortura eterna. Esse é o primeiro ponto. Você falou da ilustração do carro, que um carro bate, né, a 200 km por hora, ou 300, sei lá, você falou da ilustração que você usa, o Bugatti vai lá, né? 400 km. Imagina um carro batendo 400 km por hora e alguém fala, o carro tá destruído. Normalmente ele fala isso, né? Mas deixou de existir? Tudo bem, eu vou pegar a sua mesma analogia para comparar. Então se você bater na chave lá, ele vai pegar? Não, então ele está inconsciente. Então essa analogia não tem sentido. É como se ele estivesse inconsciente. Concluindo. Aí você falou também que eu falei que é o pensamento. Não, eu fiz uma ilustração para que as pessoas possam entender nesse sentido que o homem não pode matar a alma. Porque senão é uma contradição com o verbo apólime. Está bem claro isso aqui. Né? Para as pessoas que estão vendo esse debate, que quiserem entrar em contato comigo, para me mostrar toda essa matéria que o verbo apólime em Mateus 10, 28 é aniquilamento. Eu sei que você não vai discordar disso, Elias, que você é dos principais, né? Aqui, aí eu vou terminar aqui, eu não li esse. O dicionário internacional de teologia, ele diz aqui, apólime, aniquilar. Pode confirmar para mim? Tá apólime, tá ou não tá aniquilar? Então tá aniquilado. Francisco, é interessante que agora pode interpelar. Sim. É importante salientar um ponto. O fato de você ter encontrado em alguns dicionários aniquilar não significa que esse é o significado único, porque eu tenho outros dicionários que eu não trouxe que mostra que não é aniquilar, que é apenas destruir e perecer e matar. Mas perceba que eu deixei para você uma pergunta. Uma vez que você está negando, então, que o significado de alma não é pensamento, não é emoções, mas é uma parte imaterial, ficou a pergunta. Porque, veja bem, vamos supor que esse aniquilamento vai acontecer. Suponhamos que você esteja correto, tá bom? Só que ele vai acontecer quando? Responda, agora você pode responder. Quando é que isso vai acontecer? Sim, então eu vou responder. Não, mas responda objetivamente, porque eu ainda estou na minha palavra. Quando é que vai acontecer? Não, isso não é agora. Não, quando que é? Depois, no futuro. No futuro. Então, pera um pouquinho. Então agora você veio pro meu lado. Pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno
a alma e o corpo. Aí ele não diz que vai fazer, mas diz que pode fazer. Olha só, ele pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então perceba uma coisa, olha aqui para mim, por favor, se alma não é emoção, não é pensamento, como você afirmou, e é a parte material, isso então nós entendemos como, Francisco, que quando o corpo morre, essa alma continua existindo. Porque Jesus disse, olha, não tem mais os que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Uma vez que você apenas fez uma suposição, então não é uma afirmação, porque se você dissesse que é a etimologia da palavra, você teria que apresentar o documento. Visto que você não tem, você concorda então que não é pensamento nem emoções. A alma é a parte material que sobrevive à morte do corpo, na linguagem de Jesus, na primeira parte, porque ele vai usar o verbo apoketeino, que é matar. O homem mata o corpo, mas apoketeino ele não pode praticar com a alma. Mas depois, temeia antes aquele que pode fazer perecer apólime, tanto o corpo como a alma, no Guiena. E o Guiena você disse que não é agora. Então se essa alma não morre agora, ela vai morrer quando? Você acabou de dizer. É só depois. Se é só depois, onde ela está? Sim, vou responder sim. É que o debate é longo. Tá se não der, nós vamos ter a segunda parte mesmo, não tem problema. Vamos lá. Tá bom. Então, você faltou, desculpa te falar, não quero. Você faltou com a verdade assim. Você fala que pode. Seu livro você está dizendo assim, é claro que. Vou ler de novo. É na página 112 do teu livro. Você diz assim, ó. Bem antes de tudo, é importante desfazermos aqui o mal-entendido com relação a essa pergunta. Uma vez que ela está distorcendo o que o texto diz. Jesus disse que Deus fará a alma perecer na Geena. Aí ele diz, mas ele pode fazer perecer. Aí você diz, é claro que sabemos que ele fará. Tá aqui. Você não nega. Então você falando que ele pode, ele vai fazer. Porque é isso com o debate que eu já tive com o Imortalista, que ele diz que ele pode. Mas você está falando que ele vai fazer isso no Guiena. Aí voltando, se ele vai fazer isso no tempo futuro, que eu concordo também com você que não é agora, e o verbo é aniquilar, concordei com você que ele tem vários significados, mas nessa passagem é aniquilamento, como você diz, checkmate, a alma será aniquilada. Então, mas a grande questão agora, é disso que eu posso interpelar. Sim. Se você está concordando comigo que ele vai aniquilar no futuro, significa que ela, por ocasião da morte do corpo, não foi aniquilada. Porque é o que Jesus disse, não temo que mata o corpo, mas não pode matar ou aniquilar a alma, não pode matar. Se não pode matar, morre o corpo, a alma não morre. Para onde ela vai? Vou te responder. Por favor. Vamos lá, continuando. Então, mas o detalhe, então você não nega que é aniquilar. Não. Primeiro, eu quero que você responda a minha questão para depois entrar aí. Porque é a questão que eu deixei para você no bloco anterior e você veio com outras questões que já tinha sido discutida anteriormente. Eu quero saber o seguinte, você não acredita no estado intermediário. Se você não acredita no estado intermediário, eu quero saber para onde vai essa alma que não é aniquilada por ocasião da morte do corpo. Tá bom, então, só frisando então. Então, o Elias, ele não nega, ele não vai contra os dicionários, que é aniquilar. Tá bem claro isso aqui. Não adianta ele dizer porque está bem claro. Então ele vai dizer que os dicionários são mentirosos. Lá é aniquilar em Mateus 10, 28. Então esse aniquilamento vai ocorrer no futuro. Se vai ocorrer no futuro, checkmate, o inferno de fogo morre aqui. A nossa discussão não é sobre o inferno de fogo, é sobre se a alma morre ou não. Sim, mas ela se você quiser fazer um debate sobre se o inferno é eterno ou não, é outro debate. Eu posso fazer com você aqui. O debate hoje é a imortalidade da alma e não o inferno de fogo. Mas eu vou entrar nesse ponto. Então, se você parar de me interromper agora, eu tenho que entrar. Então, resumindo aqui, a alma no futuro, na Geena, você não pode negar que ela será aniquilada. Não adianta você ir contra os seus próprios divorcionários que você me vendeu. A palavra apólime é aniquilamento. Temos esse acordo aqui que você não pode ir contra o que você me vendeu, Elisa. Você não pode. Não, isso é discutível. Peraí, eu não engessei. Eu não engessei palavra nenhuma. Tá bem claro que é aniquilamento. Se é aniquilamento, vai ocorrer no futuro. Beleza, ponto final. Algo imortal não poderia ser aniquilado, ela vai ser aniquilada. Ponto. Aí você me perguntou aonde que a alma está. Eu vou usar a sua própria palavra aqui. Você cita 2 Pedro 2,9 como estando as almas sob castigo, para dizer que é um estado intermediário, etc. e tal. Você não cita essa palavra? Cito. Beleza. Você cita aqui várias traduções da Bíblia, como dizendo, eu até anotei aqui, a BJ, a RA, a BC, a BLB, 5 que você cita no teu livro aqui, né? Como dizendo assim, estão sob castigo, para dar a ideia de que a alma já está sofrendo ali, é o estado intermediário. Só que tem um detalhe aqui. Vamos lá. Eu trouxe aqui 8 traduções da Bíblia, vou citar. A tradução ecumênica, a João Ferreira de Almeida, a Peshita, a edição contemporânea, que é João Ferreira de Almeida também, o Novo Testamento da CNBB, a edição pastoral, a Bíblia contextual e a do Centro Bíblico Católico. Não aparece a palavra sob castigo. Então, se não aparece a palavra sobre castigo,
você mesmo disse que a gente tem que usar o contexto, não é isso? Perfeito. Não estou correto na minha dissertação? Se tem duas Bíblias, ou várias Bíblias dizem que é sob, outras dizem que não é sob. Então nós temos que usar o contexto para saber se lá está ocorrendo isso mesmo, se estão sob castigo. Vamos ver? 2 Pedro, não é isso? 2 de Pedro 2,9. Vou abrir aqui, ó. Bíblia de Jerusalém que você usa também. Então eu trouxe uma Bíblia bastante erudita que é para não ter discussão, né? 2 Pedro 2,9. Está aqui. Eu marquei porque ela está nova e está difícil de achar as páginas, entendeu? Então, você não levou em consideração, ou os tradutores da Bíblia, eles não levam em consideração o contexto aqui de 2 Pedro 2,9. Tá colado aqui. Timóteo, né? Só um minutinho. Isso, é isso mesmo. Como tá colado as páginas aqui, né? Então fica muito difícil de você... Vamos lá. 2 Pedro 2,9 diz o seguinte, né? Ver se eu acho o texto, achei. E certamente porque o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e reservar os justos sob castigo. A Bíblia de Jerusalém diz... Não, sim, ela diz sob castigo, mas eu citei 8 que não diz sob castigo, certo? Então, quando a gente volta aqui no versículo 4, olha só. Com efeito, Deus não poupou os anjos e guarda eles como julgamento, reservando-os. Engraçado. Aí quando a gente vai no capítulo 3 aqui, 7, diz o seguinte, 3:8, Bíblia de Jerusalém 3:8, fala assim, reservando-os para o julgamento também. Ou seja, Deus reservou os anjos para o castigo, reservou também 3:7 parte para o castigo e outra parte ele está sob castigo. É contraditório isso. Se a palavra é reservar, tudo bem. no versículo 4, no versículo 7 do capítulo 3, então o outro também tem que se reservar. Detalhe, a palavra lá é decepamento. Não é castigo em sentido de tormento. Ok, Francisco, a gente só tem que tomar cuidado aqui em relação ao tempo. Então, quer dizer, eu tinha planejado aqui para as considerações finais, mas eu vou ter que dar um minuto para que o Elias, para que o reverendo Elias responda a essa sua abordagem aí de Pedro e essa última fala. Por favor. Bom, você percebeu que você manipulou o tempo, né? Mas vamos lá. Francisco, eu penso que você esqueceu de consultar a língua grega. Que você vê com tantas obras de grego, faltou você fazer uma consulta no grego. Você sabe qual é o verbo usado para se reservar? Pode. Colazo? Não. Colacinho ou colazo, um dos dois, né? Coladzomenos. Coladzomenos. E o coladzomenos, você podia classificar para mim o aspecto verbal dele aí nesse texto? Vamos lá. Qual que é? Qual que é o aspecto verbal dele? Como é que ele tá? Não, você, tô falando. O tempo que ele tá? O aspecto verbal. Como que ele tá classificado ali? A reserva é pro presente. Não. Mas... Presente o quê? O presente. Então, a reserva é o presente. Peraí. Não, posso responder? Não, pronto, você já respondeu. Você já manipulou bastante. Tá bom. O verbo coladzomenos é um particípio presente. Exatamente. O que é um particípio presente? O particípio presente, ele dá a ideia de continuidade. É um tempo, uma ação em movimento, é contínuo. Ele reserva sob castigo. É isso que você esqueceu de colocar. Você pegou 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Você pegou 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, onde os anjos estão reservados sob castigo, em cadeias eternas. Eles não deixaram de existir. Eles continuam existindo ali. Da mesma sorte, no capítulo 2, versículo 9, os ímpios, as almas dos ímpios continuam reservadas, mas em que condições? Ele diz, sob castigo. E esse sob castigo... O verbo é coladzomenos. Coladzomenos, um particípio presente que dá a ideia de continuidade no castigo, o que mostra de forma clara e inequívoca que por ocasião do corpo a alma não morre, porque se ela morresse, como é que ela vai estar em continuidade no castigo, reservada em castigo até o dia do juízo? Tá bom. Pastor Elias, sem quebrar o seu raciocínio, ainda que o senhor tenha concluído, 4 minutos para as considerações finais. Mas não é ele que vai fazer, que você falou? Eu iniciei com ele, aí eu termino com ele. Isso. Então, veja bem, olha, Francisco. 4 minutos agora? 4 minutos, não, sim. tranquilo, pode ir. Bom,
o que nós vimos aqui? Colados ou menos, o verbo é um particípio presente. O particípio presente dá a ideia de continuidade no castigo. E eu queria apresentar outros textos que, infelizmente, não dá tempo para a gente apresentar. Além do colados ou menos, nós temos, por exemplo, Apocalipse capítulo 7, versículo de número 9. Lá existe uma grande multidão que estão diante do trono de Deus. E o ancião dos 24 anciãos pergunta o seguinte: quem são esses e de onde eles vieram? O que é que João diz? Tu o sabes. E o ancião diz o quê? Estes são, a maioria das traduções, os que vieram de grande tribulação. Não. Esses não são os que vieram. Estes são os que estão vindo de grande tribulação. Ali, aquele grupo está vindo pouco a pouco. O arrebatamento acontece de uma só vez. Ali estão vindo pouco a pouco. Aquele grupo são almas que estão diante do altar de Deus, como em Apocalipse capítulo 6, 9 a 11. Capítulo 20, versículo 24, essas almas voltam novamente, assumem os seus corpos e ressuscitam. No que diz respeito a aniquilamento, Jesus estaria em contradição. Porque na primeira parte ele diz, não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. E você não tem como sair dessa, que as almas estão sob castigo. Se elas estão sob castigo, então elas não morreram, elas não foram aniquiladas. Você não acredita no estado intermediário. E o estado intermediário do ímpio é justamente isso, sob castigo, em sofrimento. Que o castigo será eterno? Eu vou mostrar para você, já que você puxou. Mateus capítulo 25, versículo de número 46. Mateus 25, 46, nós vamos ler agora. Está escrito assim, olha. E irão esses quem? Os ímpios, para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. A expressão tormento eterno é kolassin aionion, ao passo que vida eterna é dizoen aionion. O adjetivo que qualifica o castigo é o mesmo que qualifica a vida. Se a vida ela é eterna, o castigo também é eterno. E você crê que a vida é eterna. Se a vida é eterna, o castigo também é eterno. Agora, se o castigo não é eterno, segue-se que a vida também não é eterna. Só que quem disse isso foi Jesus, no mesmo texto, no mesmo contexto, colocando toda essa situação para o futuro e dizendo que o castigo é eterno, assim como a vida é eterna. Para que alguém possa ser castigado eternamente ou possa ser castigado, como está em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, ele precisa de uma alma imortal. Caso contrário, como é que esta alma estará sob castigo se ela foi aniquilada? Então você mesmo entrou em contradição, mostrando que os anjos estão reservados e essas almas também estão reservadas. Mas em que condições? Sob castigo. Como é que alguém pode estar sob castigo uma vez que ela foi aniquilada? Então ela não foi aniquilada. Eu vou ter mais um minuto para fazer aquela propaganda? Fora isso aí? Sim. Então ela não foi aniquilada. Então é isso que precisa ser explicado. Portanto, não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. O homem mata o corpo, mas não pode matar a alma. Ele mesmo acabou admitindo. São vários léxicos que mostram que a alma não pode ser morta. A alma é imaterial. A alma é a parte que sobrevive à morte do corpo. Jesus estaria em contradição, uma vez que ele diz que pode morrer, que não pode morrer, e depois diz que pode morrer. Agora, se ela pode morrer, como é que ela vai estar se ela morre, como é que ela vai estar sob castigo? Porque o entendimento monista do Francisco é que a alma morre por ocasião da morte do corpo, e isso não é possível biblicamente falando. Francisco, 4 minutos. Então, lá, Elias, então vamos, voltando aqui à questão do decepamento eterno. Deixa eu perder até a folha aqui. Você conhece, né? Conheço. Você também não leu aqui. Você citou Mateus 25, 46. Essa palavra kolassin, lá em Mateus 20, não é tormento, Elias, não é tormento, porque ela é kolassin, deriva-se de kolos. Vê o que um dos maiores autoridades em grego diz. O Elias concorda que ele seja. É uma poda. Certo? Ou seja, um podado da vida eterna. É isso que o texto está a dizer. Não atormentado. Para ser tormento, Elias, você sabe, tem que ser basanos. Aí se tivesse basanis ou basano, não sei a pronúncia, aí sim eu concordaria com você, mas não tá. Vocês que conhecem grego, precisam que o Elias faltou, se equivocou. Basanos, tá? Colados e lá. E só tem esse significado aí? Calma, eu não terminei, minha vez. Então,
poda. Aí ele falou também sobre 2 Pedro. Olha o que é que vai aqui, ó, erudito, que ele também não pode contradizer esse erudito. Que eu não sou erudito, tem que me valer dos caras, né? Concorda comigo. Olha só, página 455. Colazo denota primariamente encurtar, decepar. Ou seja, se a gente for usar esse castigo no sentido de decepamento, as supostas almas já deixariam de existir, porque estariam sendo decepadas da vida também. A palavra é decepar. É castigo? Sim, concordo que é castigo. Mas o quê? De decepamento eterno. Aí está de acordo com a Apólime, que Jesus não está se contradizendo. Lá é aniquilamento, né? Eu pedi para a produtora mostrar um áudio. É possível esse áudio do professor de grego? É 1 minuto e pouco. Pode usar no meu tempo. Vai encerrar com ele. Pode ser. Pois não. E uma outra coisa que eu falei no meu vídeo, que é que você olhasse meu vídeo todinho. Meu vídeo lá que você disse que eu falei no vídeo, eu não falei que não foi aniquilacionismo, Mateus 10, 28. Pode ver no meu vídeo, né, eu afirmei que ali nesse texto é aniquilação mesmo. Entendeu? Dá uma olhada no meu vídeo, aquele vídeo lá que você estava se referindo. E eu falei que é aniquilação Mateus 10, 28. Já até falei pro Elton, falei para muita gente que eu falei no vídeo, entendeu? Tá lá o vídeo, mas tem que sentir da metade para frente, tá? Que eu falo sobre isso, ok? E eu falo com todas as letras. É aniquilação mesmo. Contrariando assim até o pastor Elias Soares. Que eu não sou advogado de ninguém, mas quando o assunto é língua grega me interessa, entendeu? Tanto aquilo que Elias Soares falou, quanto o que outros falaram. Então eu me posiciono, tá? Me posiciono. Ali, Mateus 10, 28, não tem como dizer que não é aniquilação. Ali é aniquilação. A polimi é aniquilação completa e não tormento ou sofrimento. Que a polimi não tem ideia de sofrimento. Ela tem ideia de destruição, aniquilação. Então tem 43 segundos. Então, esse é o professor Euler Lopes, um dos maiores professores de grego do Brasil. Então ele é honesto em sentido literário, eu discordo dele em muitas coisas, mas isso aí ele foi bem claro. Está contrariando você próprio. Você conhece o professor Euler, ele foi muito homem, me permitiu, obrigado professor Euler por você permitir usar esse áudio, está dizendo que a polime é aniquilamento em Mateus 10, 28. Então, mesmo que sobrevivesse, que a gente vai ter a segunda parte, que está convidado o Elias, né, para a gente deixar tudo preto no branco aqui. Muito então, bem. A gente vai encontrar nesses detalhes e vou reforçar mais uma vez que a questão que não tem esse estado intermediário também. Eu falei, mesmo se sobrevivesse, como diz o nosso amigo Euler, será aniquilada. Queridos, terei que ser muito rápido aqui. Eu acho que a produção vai marcar com vocês a parte 2 desse debate. E vou dar aqui, eu tinha prometido 1 minuto, não vou conseguir, pastor Elias, mas pelo menos uns 30 segundos aí para o senhor divulgar. Podia, por favor, colocar? Nós temos aqui uma mega promoção dos livros Perguntas Difíceis de Responder, volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, volume 5, livro de poesias e o dicionário. Tudo por apenas 10 vezes de R$ 52,00. Você pode adquirir pelo 0 operadora 11 94901 6633. 0 operadora 11 94901 6633 de 1.035 por apenas 10 parcelas de R$ 52,00. Obrigado, muito obrigado. Desculpe o tempo curto. Francisco, curtinho também? Bem 1 minutinho, 30 segundos? Não. Então não, tudo bem. Então, Elias, vamos fazer o seguinte, vamos continuar esse bate-papo, foi muito legal, beleza? Respeitosamente, eu espero que eu não tenha falado nada que você não gostou, você também não falou, não me ofendeu em nada. Então a gente vai fazer uma segunda parte pra gente, vai daqui pra frente pra gente entrar nessa questão do intermediário, estado intermediário, que acho que Topa a segunda parte? Você não respondeu. Mas vou responder. A parte que ele não respondeu. Vou responder. Pessoal, não tem tempo. A gente volta, viu, com esse mesmo debate. Sim. Aguarde aí que a rádio vai divulgar. Até a próxima, queridos. Precisa de tempo, né, Elias? Para pesquisar, né? Siga a Musical FM no Instagram. @FM Rádio Musical.